A minha saudação cordial a todas as equipes de Nossa Senhora, paz e bem. Saudação cordial aos nossos queridos sacerdotes, conselheiros espirituais e também acompanhantes espirituais. Nós queremos conversar um pouquinho, uma vez mais neste mês de junho, estamos nos encaminhando aí rapidamente também, e nesse peregrinar jubilar esperançoso, vivenciar o carisma, mística, tudo aquilo que faz parte desta caminhada missionária das equipes de Nossa Senhora. Eu sou Frei Levi, eu falo diretamente aqui do setor Toledo para as nossas equipes aqui de Toledo. Evidentemente que pela força das redes sociais e nas asas do Espírito Santo, a gente acaba chegando a outros corações e a outros rincões do nosso querido Brasil afora. Tudo bem contigo? Tudo bem com tua equipe de base? Maravilha, hein? Ei, coisa boa! A gente está acompanhando aí muitos encontros, formações, retiros, olha que maravilha! A dinâmica própria das equipes de Nossa Senhora, que é uma inspiração do Espírito Santo, aprovado, acolhido pela Igreja, e todo esse capital espiritual que vai de fato se enraizando e se divulgando. E nisso tudo nós queremos acreditar que nós construímos a nossa santificação conjugal e sacerdotal também, por que não? A vocação à santidade de todo batizado passa por essa construção, por essa dinâmica, por essa vivência de cada dia. Muito bem, gente. Então hoje eu gostaria de conversar aí com os casais responsáveis de equipe, fazer quase que um dever de sentar-se com você, que tem nas mãos, recai sobre você essa grande responsabilidade. Às vezes, de fato, o casal responsável de equipe fica um pouco perdido, como fazer, o que fazer diante de desafios da sua equipe. Acredito que eu tenho observado assim nos casais responsáveis de equipe que foram eleitos, né, abençoados nesta missão, assim tenho percebido uma sensação de uma paternidade, de uma maternidade junto à sua equipe de base. E de fato, o casal responsável é pai e mãe da equipe que ele dinamiza, que ele energiza, por assim dizer. Então, tenho visto isso, e isso é motivo também de muita alegria, muito contentamento e esperança, porque só quem se sente pai e mãe da sua equipe, pastor e pastora, pode exercer de fato o seu ministério. Quando este senso de paternidade e maternidade está no coração do casal, até muitas vezes ele nem vai ter todas as respostas, mas ele vai ter a proximidade, o carinho da amizade, da paciência, da espera, daquela oração de intercessão pela sua equipe, como um pai e uma mãe faz com seu filho. E o casal que tem este senso de paternidade e maternidade, ele vai ter a graça do equilíbrio. Às vezes é preciso ser mais flexível, às vezes um pouco mais exigente. E nesse sentido, vai entrar aí a missão árdua de uma sensibilidade muito profunda da correção fraterna. Nem sempre fácil de fazer e nem sempre fácil de receber, mas muito construtiva quando tem a humildade no coração. Então, você que é casal responsável da sua equipe, procure desenvolver também esse senso de pai e mãe dos seus equipistas. Está em suas mãos a responsabilidade de levar adiante essa tarefa missionária, fazer com que os casais também possam crescer, se desenvolver, superar seus limites. Aliás, se a gente pegar aqui o nosso guia das equipes Nossa Senhora, quando vai falar do casal responsável de equipe, vai dizer de fato que a sua função consiste em animar
e dar vida à equipe, encorajando e reforçando os esforços de seus membros em relação a esta pequena comunidade, que é a igreja doméstica, a fim de que a ajuda mútua seja efetiva e cada um se sinta verdadeiramente aceito, reconhecido e amado. É uma tarefa de muita sensibilidade, de muita cortesia, de muita proximidade, que vai exigir de você, casal responsável da sua equipe. Aqui, quando fala de motivação, de fato, o casal muitas vezes é que precisa ser motivado. Mas ali a gente precisa entender que é na fraqueza, na fragilidade, que se manifesta o poder, a misericórdia, a bondade de Deus. No exercício dessa função, nem sempre nossas qualidades pessoais, nem sempre nossos projetos pessoais é o que vai ajudar. Muitas vezes, como casal responsável, eu vou precisar saber renunciar os meus gostos pessoais. Eu vou precisar ter uma sensibilidade muito grande para ouvir qual é a direção que a inspiração do Espírito Santo conduz a equipe. Então, no fundo, em primeiro lugar, o grande obediente da equipe de base é o casal responsável, que precisa obedecer, ouvir, seguir, testemunhar o Espírito Santo de Deus que conduz a equipe. Eu acredito que quando a gente tem essa força interior, essa sensibilidade, essa humildade, a gente faz progressos e ajuda a caminhar também. E a nossa voz, a nossa presença, o nosso serviço, ele se torna de fato uma autoridade semelhante à de Jesus, que é uma autoridade que cura, liberta, que direciona com segurança. E mais do que palavras, que são importantes também, eu acredito que a grande lição, o grande jeito de conduzir a equipe de base é o testemunho do casal responsável de equipe. Aquele testemunho do exercício dos pontos concretos de esforço. Se o casal responsável de equipe não realiza os pontos concretos de esforço, como é que ele vai orientar, motivar, como é que ele vai partilhar os frutos, né? Então, esse empenho pelo testemunho, acredito que é o elemento que mais atrai nos demais casais da equipe de base. Então, pensemos um pouquinho nesse sentido. Você, casal animador de equipe, casal responsável da equipe, às vezes pesa, sobrecarrega um pouco, mas lembre-se que Deus confiou a você esta missão por um ano, né? Por um ano é eleito, enviado o casal responsável de equipe. Então, capricha lá, meu irmão, minha irmã. Deus confiou uma preciosidade para você, um tesouro que é a sua equipe de base. E você pode aperfeiçoá-la sempre mais. Lembre-se disso, tá bom? Com sua proximidade paterna e materna, com sua oração de intercessão pela equipe, mas principalmente pelo seu testemunho também. Que o bom Deus nos conduza nesta nova semana que vai se abrindo aí para nós. E a bênção dele nos acompanhe na nossa vivência, no nosso trabalho, no nosso descanso, no nosso caminhar cristão equipista. A bênção de nosso bom Deus desça sobre ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.